Queridos irmãos, então passamos agora a resposta às perguntas que foram formuladas no intervalo. Caro Alberto, qual o profissional competente para tratar do ciúme mórbido? De que modo a família pode concordar para o sucesso deste tratamento? O ciúme, ele revela sempre uma insegurança interna. Muitas vezes, nós não nos damos conta do que está por trás do ciúme. E outras vezes até, ao invés de encontrarmos no ciúme um problema, nós o destacamos como sendo uma coisa positiva. E há quem diga que o ciúme é o codimento do amor. Na verdade, é uma afirmativa de acomodação para aquele que não quer fazer o enfrentamento do ciúme ou que não está dando conta de eliminá-lo. O ciúme sempre é uma contaminação da relação que envolve duas ou mais pessoas, no circuito familiar, no âmbito da conjugalidade, entre os amigos. O ciúme, ele traz dentro da sua gênese, dentro da sua arquitetura com que ele se edifica, nós vamos perceber sempre uma alma que não consegue estabelecer um bom fluxo de interação no âmbito da amorosidade. Porque o amor sempre solta, ele não prende, ele não segura. O amor que prende encarcera na gaiola, e quem está na gaiola está cerceado na sua própria liberdade. O amor é aquele que abre a mão e o pássaro vai e volta, num circuito de liberdade recíproca, tanto daquele que detém o pássaro, quanto do pássaro que faz a sua movimentação. Logo, nós vamos perceber muitas questões envolvendo o ciúme que se traduzem disfarçadas de cuidado, às vezes de posse, manifesta como segurança. Às vezes, por exemplo, é uma mãe, é um pai em relação ao seu filho, que manifesta um ciúme com o nome de estar protegendo o seu filho. Mas você vê claramente que há ali um sentimento de aprisionamento. O outro não consegue ser ele próprio, não consegue ir e vir com verdade, porque sempre tem uma fiscalização severa da mãe e do pai, numa manifestação de pseudo-amor. Por conta desses comportamentos, muitos pais agenciam os celulares, dando para os filhos, achando que vão controlá-los. E o fazem como se fossem, ou como se estivessem, lidando com espíritos nécios, limitados, ignorantes, e não com espíritos astutos, avantajados do terceiro milênio. Ele ganha o celular e, junto com o celular, a liberdade, porque ele se movimenta melhor com o celular e entra na rede de comunicação. Fala, vê, ouve, lança torpedo, recebe, faz aquilo que é o inimaginável para o pai, que nem sabe de todos os atributos que aquele equipamento que ele ofereceu para o filho, à guisa de controlá-lo, ele nem sabe de todos os recursos que aquele equipamento tem. E o filho lança a mão disso e controla o ciúme do pai, porque todas as vezes que o pai ou a mãe busca o filho, nunca o telefone é viável, porque está sempre com a bateria ruim, porque está sempre na bolsa, esqueceu no carro, esqueceu na casa do colega. E os pais, achando que vão controlar o filho, telefonam para os amigos, mas no telefone dos amigos, lá está, onça, 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 com o signo, onça é a mãe dos amigos. Então, olha, tem uma onça telefone aqui, não, já sabe, é a tua mãe. É o ciúme, e mais o pai e a mãe se enchem de recursos para tentar, entre aspas, proteger o seu filho.
Algumas mães vão para a sacada do prédio ou para o portão da casa e como elas tivessem um aspirador de pó, de gente, elas ficam chupando gente, para ver se o filho vem, e o filho não vem. Marcada uma hora determinada para que o filho retorne depois da balada, não chega. Chega 2, 3 horas depois, e aí o filho chega assoviando. Tranquilo, suave. A mãe, ciumenta, tem um chilique. Diz, você quer matar sua mãe? Porque quando uma mãe quer pegar um filho, ela usa logo a morte. Ela não vai devagar, não. Você quer matar sua mãe? E o garoto que já escolado, sabe como é, mãe, que apenas muda de endereço, disse, não, mamãe. Aí levanta uma desculpa, ou então traz a verdade. E a mãe, não contente, tentando coibir que aquilo se repita, ao invés de buscar uma atitude de amorosidade que fosse mais adequada e mais ecológica para a ecologia familiar, cai no sofá e fica revirando o olho. Ai, eu estou passando mal. Ai, você me mata. Por mais que o filho saiba que é uma chantagem de uma ciumenta inveterada, ele terá dificuldade de poder lidar com isso. Porque a pior coisa para alguém é fazer contrário ao que os pais mandam. Mãe tem uma boca que tudo o que diz acontece. É uma boca profética. Você vai ver o que vai acontecer. E às vezes acontece mesmo. Então os filhos têm a superstição, a crendice, e às vezes a certeza de que boca de mãe é praga rogada e alcançada. Então, separar o que é o ciúme mórbido do que é uma orientação pertinente, o filho fica na confusão. Então, ao cair no sofá e ao revirar o olho dizendo que vai morrer da próxima vez, o filho fica numa ambiguidade. Se ele opta por fazer um movimento de libertação daquele padrão de comportamento ciumento, ou se ele cede à chantagem da mãe até que ele possa ir fazer uma pós-graduação fora, num outro país, do outro lado do oceano. Porque aí ele fica livre da mãe. Alguns fazem isso, efetivamente. Saem e não mudam de cidade, mudam de país. Porque a mãe não pode fazer um telefone. Aí fica pelo Skype, mostra aí a cara, deixa eu ver. Mostra o olho para ver se está vermelho, para ver se está usando droga. Algumas, efetivamente, como eu assinalei, têm cuidado. Porque o amor que cuida, dialoga, abre espaço, demonstra sua preocupação, negocia horários, mas uma mãe ciumenta, ela busca essa estratégia de pressão, valendo-se de uma chantagem que mais contamina a sua amorosidade do que propriamente resulta em assunto feliz. O ciúme, ele traz na sua gênese, muitas vezes, uma lacuna que foi gestada exatamente na idade infantil, quando alguém não foi suficientemente nutrido pela amorosidade e cresce com um sentimento de desproteção, como se fosse alguém mal formado. A maioria da humanidade que tem baixa autoestima e que tem uma autoimagem precária está relacionada a esse espaço de convivência familiar em que a interpessoalidade ficou comprometida por um pai, por uma mãe ou por ambos que não deram conta de nutrir adequadamente o filho. E nutrir um filho pelo amor não é demonstrar ciúme, não é fazer aquele jogo, você quer o céu ou o inferno, com o pai e com a mãe, para mostrar que eles são doidos pelo filho, que o filho, e quem é mais amado, até passando para o filho já alguns sentimentos que perpassam o pai e mãe, que também ciumentos, às vezes disputam um com o outro o amor dos filhos. Falo daqueles pais que, em amando, são capazes de poder acolher os filhos como são. Aceita os seus filhos com as suas fragilidades, com seus limites. Porque um ser só atendido como ele é, ele pode ser ele mesmo, e ele pode fazer uma transformação real. Como os pais tentam, num processo de inclusão educativo, fazer um movimento de pressão, e se estão contaminados por uma postura, às vezes, inadequada, os filhos não se sentem completamente nutridos, não experimentam a continência. Continência é o ato de pai e mãe poder abrigar os seus filhos nos seus braços.
físicos e emocionais. Ou seja, eu dou suporte para o meu filho, para que ele possa ser ele. E o filho se sente amado por ser filho e não porque sempre ele faz a vontade do pai e da mãe. Porque espíritos reencarnados como somos, não damos conta de fazer tudo que os pais querem e às vezes exigem. Então o que faz o filho? Ele escamoteia uma imagem de si próprio que não é, cria aqueles eus idealizados para poder agradar papai e mamãe, mas dentro eles continuam sendo o que são. E esse sentimento gera uma percepção de si próprio de autodesprezo, de autodesamor, porque parece que eles não são suficientes para serem amados. Eles têm que usar uma capa de bonzinhos para serem amados, porque senão os pais não lhes elogiam, não cuidam dele. Se ele não usar aquela capa, os pais entram, às vezes agredindo verbalmente, às vezes até fisicamente, desprestigiam, usam palavras de baixo calão, às vezes, na tentativa de mexer com o brio dos filhos. Isso tudo resulta do filho em dor. E o filho, para se proteger, cria uma capa para agradar os pais. E esse movimento gera um sentimento de desamor e um vazio interno. Um sentimento de menos-valia, de minusvalia, de desvalor. E isso faz com que o ser, em crescendo, se sinta apoucado na sua qualificação interna, porque não foi amado incondicionalmente, tanto quanto possível, pelos seus pais. Foi chantageado e pôde lidar com aquela chantagem da forma que a construir um eu idealizado, e isso mais embolou seu desenvolvimento psico-espiritual do que propriamente resultou num processo de amadurecimento feliz. Então, muitas vezes, o ciúme, ele é resultado exatamente disso, um sentimento de buraco que eu quero preencher com outro, que vai substituir papai e mamãe. Então, as relações de namoro, eu busco alguém que possa substituir papai e mamãe, preenchendo o vazio que não foi preenchido dentro de mim mesmo quando na minha faixa etária da primeira infância. Quando isso acontece, a pessoa fica pegajosa, ela fica naturalmente criando relações neuróticas com aqueles que se lhe aproximam. Eu lembro-me de uma jovem que tinha esse movimento. Quando alguém se aproximava, ela se agarrava e sufocava a pessoa, e ninguém gosta de ser sufocado. E o ciúme se comparecia dentro desse comportamento, que era um comportamento exagerado. E ela buscou-me para procurar uma ajuda, dizendo que todas as vezes que ela estabelecia um relacionamento amoroso, ela acabava porque ela sufocava os seus amados. E nós fomos ver que a experiência estava no abortamento. A sua mãe lhe abortara 2 vezes, uma mulher com uma prole numerosa, o esposo um farrista inveterado, e a mãe, não querendo receber mais um filho, fez 2 abortos, e ela fora abortada 2 vezes. Na terceira tentativa, ela conseguiu vingar. Mas o sentimento daqueles 2 abortos, não obstante a mãe tenha lhe recebido posteriormente, ficou como sequela, o sentimento de não ser querida pela mãe. Então, quando ela encontrava alguém que ela amava e que dizia que a amava, ela queria segurar, porque não queria ser abortada novamente. Ela não se sentia qualificada, e para tentar impedir que se desse uma nova separação abortiva, ela tentava segurar e usava a estratégia da posse, do apego e do ciúme para tentar assegurar a relação. Em vão, porque ninguém consegue viver uma relação de amorosidade num namoro com esse processo de sufocação. De outras vezes, o ciúme é aprendido com os pais que são ciumentos. Nós aprendemos por modelação e vamos introjetando a figura do pai, da mãe, que demonstram no ciúme que tem um com o outro e com os próprios filhos, comportamentos como se fossem normais. Então os filhos aprendem e introjetam esse tipo de comportamento na medida que introjetam a figura parental e repetem mais tarde o comportamento de ciúme. De outras vezes, o ciúme se configura quando você é traído dentro do lar, presenciando uma traição como eu citei, ou então, quando no início da adolescência, nos jogos amorosos
iniciantes, dos jovens, alguém é traído, e às vezes aquela traição, quase sempre com alguém da tribo, do grupo, às vezes com a melhor amiga, com o melhor amigo, resulta naquele que tem frágil a sua emoção, que tem uma base familiar precária, resulta numa fratura emocional grave. E aquela pessoa, a partir daí, passa a não confiar em ninguém. Muitas outras vezes, o ciúme decorre da ausência de uma figura parental que, após uma separação de conjugalidade, se apartou através de um relacionamento extraconjugal que determinou a separação do lar. Isso gera, muitas vezes, naquele que ficou, enquanto criança, esse sentimento perturbador, não suficientemente equalizado, que determina, então, uma postura de ciúme. E outras vezes, o ciúme emerge de vivências passadas, nas quais você traz como sequelas, como traumas que não foram resolvidos. E, por fim, muitas pessoas têm ciúme porque são infiéis. Quando uma pessoa fica fiscalizando muito a outra, inúmeras ocorrências, ela está usando o mecanismo de projeção do ego chamado projeção ou transferência. Ela faz e acha que o outro vai fazer. Todo mundo que faz errado acha que o outro vai fazer. Se você vai ali e alguém quer lhe passar para trás, você logo fica atento e descobre, porque você sabe como é a manha de quem passa o outro para trás. Mas você está lidando com uma pessoa honesta e você está desconfiando dela, porque você, quando lida com os outros, não age de uma forma honesta. Então, todo traidor tem medo de ser traído. Eu lembro-me de uma ocorrência que eu vivi muito jovem, quando um senhor, já que tinha a idade de ser meu pai, quase meu avô, ele cismou de que eu estava tendo um caso com a mulher dele. A instituição ficava na mesma rua em que ele morava. E ele começou a me abordar na rua. E começou de uma forma esquisita, que eu não conseguia entender o que é que ele estava querendo. E num dia eu ia passando pela porta da casa dele, a esposa dele disse, que era minha amiga, disse: Alberto, entre aqui. Eu entrei, eu sentei no sofá, e ela começou a dizer: olha, cuidado, que o meu esposo anda armado, e ele acha que nós estamos tendo um caso, e ele quer te matar. Vocês vejam, que é uma pegadinha isso. Ela manda eu entrar na casa, manda eu sentar, e me dá essa notícia, para eu tomar cuidado. Cuidado tinha que ter ela. Mal ela acabou de falar, eu já estava de pé, já na porta, para fugir da facada, porque ela me disse que a arma era uma facada. E eu era mais jovem, correria mais do que ele, não correria mais do que uma bala, mas do que uma faca eu correria naturalmente. Gente, eu nem acabei de conversar com aquela senhora, que parece que era tonta, de me chamar dentro da casa dela para dizer que o esposo estava desconfiado de mim e estava querendo me pegar. Então, eu chegava na instituição, ele ficava me esperando atrás das árvores quando saía da instituição. Eu tinha que sair sempre escoltado e chegar escoltado. Eu chegava e via onde é que ele estava e passava, soltava lá adiante para entrar na instituição. Às vezes ele seguia-me, chegava próximo da instituição para me abordar. Aí num dia ele me abordou e aí eu fui muito firme com ele. Apertei a mão dele com tanta fraternidade, e sacudi o braço dele, que se ele não tinha, eu acho que causou algum processo de deslocamento ou de bursite no ombro, exigindo que ele me respeitasse. Ainda assim, ele insistiu. Então a diretoria da casa teve que tomar uma providência, foi à casa dele e fez uma intervenção, mas isso não resolveu. A esposa ficou limitada de frequentar o centro, era uma aplicadora de passe, com idade de ser minha mãe, e finalmente, então, a família foi transferida para um outro lugar, porque ficou impossível a convivência. Causa era um transtorno psiquiátrico de uma esquizofrenia paranoica, que começou a se estabelecer em função de um comportamento incorreto dele, que traiu a esposa com uma outra pessoa, abandonou o lar, viveu a experiência de culpa, e sabe lá o que tinha dentro da sua alma, desta e de outras vidas, e quando o relacionamento definhou que ele voltou para casa,
trazendo o complexo de culpa, agora ele projetava na esposa a infidelidade que era dele e manifestava um ciúme morbífico e encontrou, naturalmente agenciado por espíritos e talvez pelo meu karma, a necessidade de que eu pudesse ser o amante, pretenso amante da sua esposa. De tal modo era esquizofrenizante o seu comportamento que ele não se dava conta que havia um disparate e de que a esposa dele era uma pessoa muito recatada, quase não falava, silenciosa, era uma aplicadora de passe, e como aplicadora de passe que ela era, parece que ela realmente só sabia fazer aquilo, porque não falava com ninguém, era uma pessoa muito discreta. Apesar da sua discrição, ele postulava de que ela, projetando-se nela, transferindo para ela a sua infidelidade culposa, de que ela estaria tendo um caso. E o processo estava posto. E a resolução, com muita vergonha, eu era amigo da filha dela, evangelizava a filha dela, e a filha dela deixou de falar comigo de vergonha. Mais tarde, tempos depois, a filha me disse: Alberto, eu fiquei tão envergonhada com o comportamento dos meus pais, notadamente do meu pai, que eu não conseguia mais te encarar. E eu deixei de falar contigo, me afastei, te evitava, depois de algum tempo que se transferiram de casa para tentar solucionar o problema. Então, há muitos movimentos de projeção. Às vezes, a alma, nessa vida, ela é uma alma tranquila, serena, em um evento e começa a surgir um ciúme. Às vezes, ela traz o ciúme, ou de bursite no ombro. Eu contei nos casos citados. Para encerrar, um caso envolvendo reencarnação. Era uma senhora que tinha um ciúme do esposo. Era uma coisa incrível, ele saía para o trabalho, ela telefonava nos minutos que dava para ele chegar, para saber se ele já tinha chegado. Era um controle tal, e ela me dizia, deprimida, porque tinha muito ciúme, ela dizia: eu não sei porque ele é um homem honesto, mas eu nunca tive ciúme de ninguém, mas tenho dele. E eu chamei-o para que ele viesse ao encontro, ele era muito católico, muito afervorado, e ela se tornou espírita por conta desse ciúme que ela foi procurar ajuda na cidade em que ela morava. E eu fui falar com ele, gente, o cidadão era anjo mesmo. Tinha uma paciência com ela, e ele dizia: os meus amigos dizem que não sabem como eu aguento. E eu olhei para ele, de mim para comigo mesmo, perguntava: como é que o senhor aguenta? Porque ela não aguentava. E então ela me trouxe um sonho revelador. Ela disse: sabe, doutor, eu às vezes tenho um sonho e entro numa crise de sonambulismo. E ele então foi narrando junto com ela. Eu me vejo numa festa e vejo que sou eu, e vejo um homem que não tem a cara dele, mas eu sei que é ele. E ele e eu vou para cima dele, uns bofetes, exatamente nesse momento. E ele complementava: ela fica nesse quadro de sonambulismo e fica, eu cá comigo os tapas que ele não levou nessa. E ela, os braços dela: acorda, meu bem. Acordar, ela já tinha dado o que ficou estocado na outra. Vejam o ciúme, não pode nos explicar. Poderia sintetizar as 4 da cultura humana? A primeira, o ego idealizado daquele que dos outros. A segunda, daquele que ser a hostilidade do mundo, assegurar e poder ser feliz sendo subserviente. E a terceira, socialmente, para não entrar em conflito e assim, livre dos conflitos, poder assegurar a sua paz. A quarta é a via amorosa. Quer eu ver no outro o que tem que ser superado, movimento de autossuperação centrado do amor e do amor ao outro, ambiente como na e estabelecer cária, escrava, a posição de quem serve amorosamente da caridade, num exercício a amorosidade cresce. E na terceira, o amor, a qualidade, na a minha vida, aprimorar
descobrindo os meus pontos vulneráveis, os pontos virtuosos, e amealhar a minha ação de uma forma mais lúcida, e através da ordem, porque o mundo é hostil, o mundo para que o mundo seja melhor. Os pais que dizem, eu não vou colocar gente no mundo, porque esse mundo assume o mundo, gente nesse mundo, pessoas amorosas propicia isso. Cedo da hostilidade, eu uso as agressões, desenvolver os meus potenciais, intuição planetária. E ao invés de ficar esperando, diferentemente das três, de alguma forma realizado, não real, portanto, eu sou e resgato meu pai e minha mãe, espíritos imortais, que dando o que lhes foi conferido, e moram-me no meu pai, lembrando as coisas boas e entendendo na atitude do amor que é melhor amar. A quarta via de que o meu processo libertário e vencer é esperando-me conseguir estabelecer vencendo a cada dia e a cada passo no momento e estabelecer a necessidade do meu lugar que o universo cósmico, teia de constelação familiar, apliquei na esse olhar do alto amor, saber do meu lugar dentro de uma que não por assume a posição de cada um com a sua posição junto, o bumbo, a flauta, o violino, que manuseia a orquestra. Eu ocupo o meu lugar em experimentar a felicidade, sabendo de que esse é um processo de ir em caminho, reconstruindo o meu passado no presente, futuro radioso, através de uma nova no aqui e no agora. Ciumento de 70 se referiu. Porque o ciúme, a gente quer ser ciumento. Tome aqui a seio, diz ela, achando que isso vai resolver. A pessoa só deixa de ser ciumento, trabalha. Porque aí é um processo de desconfiança real, o comportamento do outro. Trabalhar o ciúme, eu vou trabalhar a minha infiabilidade, porque o outro não confia de amorosidade. Aí a confiança da mãe, o ciúme dele porque não confia dele, não é insegura porque ele mentiu muitas vezes. E você ainda tem que confiabilidade. Há que ter um tempo. Sinto ainda acreditar em você. E a confiança do papai. Então agora você vai e dentro naquilo que você diz, ou de não confiar absolutamente, fazer algumas outras perguntas caracterizando que eu não confio, ou de fazer alguma checagem. Eu disse que estava na casa de fulano, a senhora disse eu passei
É o quê, minha filha? Você... Mas eu não faria isso porque você já me enganou. Afirmar se você estava falando a verdade ou não. E como você estava falando a verdade, ponto. E ele vai cedendo aos poucos, porque confiar depende de um processo de construção. Então o ciúme aparece quando a pessoa realiza na busca da resolução de si mesmo para... Porque o outro ficava chaveada no cadeado. Quando hoje ninguém fica... A internet está aí funcionando. Então, meu Deus, esse processo é um processo de... Então a gente quer resolver o outro, mas o outro não faz nada. Então a gente demonstra que a gente já tem... E o... Porque o do outro que ele está encrencado. Uma pessoa que amamos e quando a forma de fugir. Quando uma pessoa que amamos escolhe fugindo da realidade e não conseguimos fazer. Isso é um problema do... Não é nosso. Somos um parceiro, uma mãe, uma amiga, níveis para a água com você. Eu não posso tomar banho por você. Dedicar onde está o banheiro. Então, porque a gente quer... Quantas encrencas você tem trabalhando achar que tem arrogância resolver o problema do outro ou ignorância. Então nós o outro a fazer um... O caminho é ele. Servir a cruz e siga-me. Quer resolver o outro próprio. A pessoa acha que é de solucionar o problema do outro. Nós notamos processos mais graves, a dependência, os processos da codependente também. O problema da dependência é pelo ter a consciência de que o outro tem que ter domínio, tem que construir o seu processo libertário por si próprio, com a sua ajuda. Mas de que você não pode substituí-lo inalienável, mas isso dessa forma e queremos desenvolver um controle a serviço do controle. Os processos da codependência, o controle, cuidado, não do controle. É bom mesmo porque eu quero com o outro como eu quero, fazendo porque nós não temos essa ingerência. Mas, por exemplo, que Judas se distribuiu. É feito que a terra já convivendo com isso. Não é para gerar o outro para lá, que se dane o outro, poder estabelecer um motivo e efetivo para a minha enteada. Meu bem, essa é a sua escolha.
ou pela amorosidade, que é pela dor. E na medida do caminho, a própria você vai se sentir desconfortável. É isso nós te reconduzir. Essa é a forma. Por mais que a gente ame um filho, uma filha, nós não somos andar pelos pés dele. Outro dia eu vi uma entidade no nosso grupo, numa comunicação. Ela estava vinculada ao parasitismo, ligado a uma numa triangulação. Era um espírito que se desvinculou de parasitismo espiritual, e esse espírito tinha um encrenca, às vezes, que o esposo estava em rota de esse espírito, comportamento mais acentuado em relação ao qual tinha um vínculo sadomasoquista tipo grave. Depois de essa entidade foi deixada, que era o hospedeiro, ela foi desconectada. Ela, porque de identidade, de perder a identidade, porque ele se afastar dela é como se ele, de tal ordem dele com a mulher, não foi um processo muito bonito. A mãe dele comunicar. Saudação, 7. E ela disse: há 3 anos, instituição querendo tirar o meu filho dessa condição de deísmo espiritual em parasito de outra pessoa. No entanto, eu não conseguia. E os benfeitores desta casa me disseram que eu tivesse paciência. Seu tempo e o processo ia sendo feito. Para eu ajudando trabalho as e assim eu fiz. Passaram-se 3 anos. Passada surpresa. A primeira, descobri filho agora, porque amar amando. E a segunda, eu descobri muitos filhos. Que conhecimento, a sua impulsão para querer sem diferença. Crescendo, vai crescendo. A gente se dá conta, o olhar para aquele mesmo transfigura de inigualável a postura anterior. Tenhamos paciência. Precisa fazer. Temos. E que a nossa intervenção não seja impulsiva. O outro tem o direito. Ele pode olhar por um caminho mais rápido, cada sua exemplificação e do seu cuidado jamais será esquecido, ainda que essas sementes terminar. Alberto, medo social. Esse processo de inferioridade, marcando as almas que se sentem menos, se sentem mal e que habitualmente experimentam onde houve muita overproteção ou abandono, um processo de ciência de das figuras parentais. Lá, o ego para a vida,
vezes não tem outro, modelando uma imagem, fracassamos em muitos comportamentos que se sentem menos, que não dão conta. Espírita, a gente agora você está no estudo sistemático, você não quer nos para e mostra tarefas, não tenho condições. Então é aquela pessoa agarrado num sentimento de pequenez, de essa posição, o ele pelo sentimento de orgulho e ele se sente desconsiderado. Que orgulho na vida e recebendo do lar um tipo de atendimento que não seja também adequado, ele resvala para o complexo de superioridade. Acham que são rei e ficam resolver tudo. Eles não se dão conta quanto que o outro vivencia a inércia. Esses, os arrogantes, eles chegam na casa de trabalho. E às vezes é uma pessoa tempo de estudo, mas ele já quer que ele é muito volumoso. Ela não tem o senso, ela se acha uma de que quando você crespa, filótica, enraivecida, a opinião é considerada ou é raiva, desrespeitar as pessoas e que vive um complexo, sente-se emocionalmente mais do que os outros. Não, eu tenho que encarnar e ter uma grande missão que Allan Kardec começou, né? Então sabe lá, a pessoa já deixando mais do tempo no corpo, ela ainda está com humilhar os outros, que quando